2 de dezembro de 2014. Palmeiras inicia a semana para a última rodada do Campeonato Brasileiro com mais um treino fechado e muito mistério até domingo. Ex-treinador do Verdão, Gilson Kleina, acredita que Palmeiras não estaria brigando contra o rebaixamento se ele ainda fosse o técnico. Oposição lança candidatura à presidência do Corinthians com gafe e críticas à gestão de Mário Gobi. Muricy diz que São Paulo não tem reposição para o insubstituível Kaká e projeta pausa na carreira em 2015. Brasil Quirim vence Intelli na primeira partida da final da Liga Futsal e deixa Falcão muito perto de igualar o feito do Santos de Pelé. E ainda, Rei do Futebol melhora e deixa a UTI em São Paulo. E presidente Rivaldo coloca Mojimirim à venda nas redes sociais. Aê! Olá, boa noite. Chegou a terça-feira e em entrevista coletiva realizada agora à tarde, o Ministério Público mudou de ideia e resolveu que o Palmeiras pode sim enfrentar o Atlético Paranaense no Allianz Parque. Antes, o MP havia sugerido à CBF que o Palmeiras não atuasse no estádio por questões de segurança no caso de um rebaixamento do Verdão. Mais cedo, ainda de manhã, os jogadores do Palmeiras voltaram aos treinos de olho no confronto com o Furacão e o volante Marcelo Oliveira, atleta que mais atuou com a camisa do Verdão na temporada, deixou bem claro qual a preferência dos jogadores em relação ao palco do decisivo jogo. Veja na reportagem de Felipe Sborio. Está chegando a hora. O palmeirense não vê o momento de encarar o Atlético Paranaense pela última rodada do Brasileirão. Jogo que vai definir a permanência do Verdão na Série A ano que vem. Por isso, todo mundo aqui tem que manter a cabeça longe de qualquer preocupação. Acho que tem que ser uma semana bem trabalhada. Não aquela semana também muito tensa, aquela semana com a cabeça muito preocupada, aquela coisa para que possa atrapalhar. Acho que tem que ter bastante responsabilidade, a gente sabe da situação, mas com alegria também, trabalhar bem concentrado para chegar no domingo lá e as coisas correrem bem para o nosso lado e conseguir essa vitória. Não há como negar, esse ano é para ser esquecido. Até começou bem, chegando à semifinal do Paulistão, mas depois só problemas. Trocas de treinadores, chegadas de jogadores, mesmo se ficar na elite do futebol, ninguém aqui vai comemorar nada. Chegou a esse ponto que na última rodada a gente está brigando ainda para não cair. Ninguém queria isso, mas é a situação que a gente está vivendo hoje, então todo mundo tem que encarar ela e deixar o Palmeiras na primeira divisão e que 2015 seja completamente diferente. Mesmo com 5 derrotas consecutivas nas últimas 5 rodadas, a equipe do Palmeiras só depende de si para permanecer na primeira divisão. Caso não vença o Atlético Paranaense neste domingo, terá que torcer contra Bahia e Vitória. A gente estava vindo numa crescente, tinha subido até na tabela, depois os resultados não começaram a aparecer, a gente não conseguiu mais as nossas vitórias, que eram tão importantes, que a gente já podia estar livre dessa situação já. Então, sempre trabalhando, não é por falta de trabalho, não é por falta de dedicação. Pegamos uma fase muito ruim e agora domingo, não tem mais saída, domingo é o último jogo, então a gente tem que fazer de tudo para vencer, para o Palmeiras ficar na primeira divisão. Jogar na nova casa ou não, esse momento não faz diferença. O que importa é que o time precisa de uma faxina para não voltar a dar vexame em 2015. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Vamos por partes. Como diria o esquartejador. Nada a ver com o Jack Estripador, né? Mas vamos por partes. A primeira questão. Obviamente, quando você cogita tirar um jogo de um lugar para outro por questões de segurança, isso revela a falência das autoridades na ação, no combate à violência. Ponto. É verdade. Mas, por outro lado, o Ministério Público tem que pensar realmente no que a gente tem hoje. Então, se não existe essa eficiência toda, nada mais natural de que você pensar numa ação que evite o pior
do que lamentar depois. A morte. É óbvio. Imagine, uma arena moderna, segundo jogo, de repente acontece uma invasão de campo e acontece o pior, uma morte ou algo do gênero. É possível. A gente, obviamente, não quer que isso aconteça, mas essa preocupação ela faz sentido. Então, se diante da dificuldade ou da impossibilidade de combater a violência, vamos evitar o pior transferindo o jogo. Mas aí, a partir da reunião de hoje, ficou claro para o Ministério Público, se bem que amanhã ainda vai ter uma vistoria no estádio para ver os locais de risco, o que pode ser feito. Vai ser feito o lógico, que eu penso que é o mais realmente, digamos, o mais correto a fazer. Reforçar a segurança. Então, houve uma reunião com os dirigentes do Palmeiras, no caso o presidente Paulo Nobre, com o comandante da Polícia Militar, com dirigentes da Federação Paulista de Futebol, para chegar a um consenso. O que pode ser feito para evitar o pior, se o pior acontecer? Reforço na segurança. Então, mais homens da Polícia Militar, mais seguranças para proteger o gramado e evitar uma invasão. Coloca os cachorros, né, Chicão? O pessoal tem medo de cachorro. O ideal seria, num país realmente, a gente tem isso na Inglaterra, aconteça o que acontecer, está todo mundo lá, porque existe um rigor na lei. Quem invadir, ele vai pagar por isso. Aqui, sabe, o cara invade e ainda sorri para a câmera como se fosse um herói. O ideal seria que o torcedor tivesse consciência de que invadir o campo não é correto. Pior, é ilegal. Então, se não existe essa consciência por parte do torcedor que vai ao estádio, melhor realmente você tomar todos os cuidados preventivos para que não ocorra realmente uma invasão, Chico. Bom, Celso Cardoso, Michele Janela, boa noite. Eu acho assim, eu acho que é de uma ignorância toda a prova você quebrar um lugar que custou 4 anos para ser erguido, por causa do possível rebaixamento do Palmeiras. Não tem sentido nenhum. O campo não tem nada com isso. Quem trabalhou para erguer esse campo, os acordos que foram feitos, se foram bons ou foram maus, não importa. O campo está lá. É uma coisa que vai render já de imediato para o Palmeiras. É diferente do acordo que o Corinthians fez. O Palmeiras meio que alugou aquela parte para a W Torre, mas já vai ter a sua porcentagem em rendas, né? Então, quer dizer, o que o torcedor tem que fazer? Tem que ajudar o Palmeiras. O Palmeiras já está numa encrenca danada e prestes a cair para a segunda divisão. Se for lá, se cair, quebrar o estádio, não tem nada a ver. Se cair, esse ano sobe o outro. Qual é o problema? Não vejo drama nisso. Eu acho que fica desagradável, mas o Palmeiras não está caindo nesse último jogo. O Palmeiras caiu ao longo da campanha ridícula que fez durante o campeonato. O estádio não tem nada com isso. Então é uma coisa que, né, o cara que foi traído pela mulher, aquela velha história, o cara entrou em casa, a mulher estava fazendo amor com o padeiro no sofá. Que isso? Foi um caos. O cara deu uma bronca na mulher, quis bater no cara, veio a polícia e tal. Aí o cara deu uma solução, sabe o que ele fez? Vendeu o sofá. Vendeu o sofá. Vendeu o sofá. Aí acabou. Então, o que o torcedor do Palmeiras vai fazer? Se começar a quebrar o estádio, se o Palmeiras for rebaixado? Vai vender o sofá. Não vai resolver nada. Ô, louco. Aí depois vai gastar mais ainda para restabelecer tudo que foi quebrado. Então, eu acho que tem que jogar lá mesmo, entendeu? Reforçar a segurança e o torcedor, aos poucos, se conscientizar que o local não tem nada a ver com a má administração ou com o time ruim. O local tem que ser preservado. Que a única coisa boa que aconteceu para o Palmeiras esse ano foi esse estádio estar pronto. Então, vamos com calma. O estádio não tem nada com isso. Vão descontar em quem não tem culpa. Coitado do estádio, não é gente, mas pode ser todo quebrado. Rapidinho, Chico, mas acho que o que preocupa mais ainda, além do risco de depredação do estádio, é os profissionais que lá estão trabalhando, os jogadores, que podem ser agredidos e numa agressão, sei lá, pode acontecer o pior, como já aconteceu em outros confrontos envolvendo torcedores. Eu duvido que o cara entre em campo para matar. Está impedido 3 anos de ir ao estádio, tá? E o promotor, o Castilho, fala o seguinte, que o Palmeiras paga uma taxa por jogo para ter segurança, né? Então, é claro que é a obrigação do Estado. Mas ele fala que o problema ali na Rua Turiaçu é que o pessoal fica bebendo o dia inteiro nos bares e depois entra para o jogo. Então, a bebida alcoólica realmente, né, é um agravante. E o jogo deve mesmo acontecer no Allianz Parque, mas a nossa enquete de hoje quer saber de você, telespectador. Viro para 3.
Onde você acha que deve ser a partida do Verdão contra o Atlético Paranaense? No Allianz Parque ou no Pacaembu? Vou até o Celso Cardoso. Celso Cardoso, por favor. Allianz Parque. Allianz Parque. Claro, você tem que fazer é garantir a segurança dos envolvidos. Allianz Parque. Vai ter estádio. Se toda hora ficar fugindo com medo de vândalo, né? Parafraseando o Rapa, né? Paz sem voz não é paz, é medo. Então tem que se fazer lá e tem que tomar cuidado, fazer todo o trabalho preventivo. Quer cantar esse trecho? Não precisa. Chico. Eu gostaria de ver você cantando isso. Eu também. Né? Não dá pra você cantar. Eu farei no show. Como que é? Vou convidar. Tá bom? Desenvolve. Então eu vou, tá? Tá bom. Ó, é o seguinte, eu acho que tem que ser no Allianz Parque também. Porque senão vai ser a falência da polícia. Aliança. Allianz Parque. Allianz. Tem que ser lá sim. E o torcedor tem que botar na cabeça que o local não tem nada a ver com a má administração do Paulo Nobre e com o time incompetente que foi montado. São duas coisas diferentes. E se houver violência contra os caras que estão lá, não vai acontecer também, porque quem está lá foi posto lá. Né? Então foi posto por quem? Reeleito. E foi reeleito o cara. Então aí que está. É complicada a situação, mas eu acho que tem que estar tem que ser no Allianz Parque, sim. Muito bem, o resultado sai no final do programa de hoje. A gente quer o seu voto lá no site gazetesportiva.net. Esse técnico de Palmeiras e Bahia, duas equipes que brigam contra o rebaixamento, Gilson Kleina conversou com a nossa reportagem nesta segunda-feira e, na opinião do treinador, a situação do Verdão poderia ser bem diferente caso ele tivesse continuado no comando do time. Ele caiu com o Palmeiras para a Série B em 2012. No ano seguinte, trouxe o Verdão de volta à elite, mas acabou dispensado no início do Brasileirão deste ano. Gilson Kleina assumiu ainda o comando do Bahia na metade do Campeonato Brasileiro. Apesar de um início promissor, a campanha não foi das melhores e ele foi dispensado. Bahia e Palmeiras, curiosamente, brigam para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. São duas equipes com tradições, com grandes torcidas. Eu não via no começo do Brasileiro lá o Palmeiras nessa situação, né? Da mesma forma, quando nós chegamos, quando nós reagimos no Bahia, também não via que nós íamos, depois que nós atingimos uma gordura de 4 pontos, a situação desandada como aconteceu. Eu acho que o mais importante, falando da realidade, o Palmeiras só depende dele, né? Infelizmente o Bahia precisa fazer o papel dele e torcer por outros resultados. E é difícil saber, né? Mas fica aquela sensação que se você tivesse continuado, talvez não estaria essa situação ou não. Torcedores falam isso. Como é que é na cabeça do treinador? Olha, é claro que a gente sempre acredita no trabalho que a gente estava desenvolvendo. Não vou negar isso para você, até porque acreditava muito no grupo que nós estávamos trabalhando. Mas você sabe que as coisas, quando são interrompidas, você também tem que entender, você também tem que respeitar uma hierarquia. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi muito feliz, torço por as duas equipes, torço para os profissionais que lá trabalham, hoje na mão do Dorival, ou na mão do Charles. A gente sabe como é que as coisas acontecem num resultado ruim ou até num descenso, que as coisas podem acontecer. A Conmebol vai definir nesta noite os 8 grupos da Libertadores 2015. O sorteio será realizado às 10 horas na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol em Luque, no Paraguai. 38 times vão disputar o torneio. A primeira fase, mais conhecida como pré-Libertadores, deve acontecer entre os dias 4 e 11 de fevereiro. A fase de grupos começa no dia 18. O Brasil terá 5 equipes na competição. O Cruzeiro, atual campeão brasileiro, e o Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil, serão cabeças de chave. O São Paulo, vice-campeão brasileiro, também tem vaga garantida na fase de grupos. Internacional e Corinthians definem neste final de semana a outra vaga na fase de grupos e quem vai disputar o mata-mata da fase classificatória. O estado de saúde de Pelé continua em evolução e o ex-jogador deixou a UTI. O boletim médico divulgado nesta terça-feira pelo hospital israelita Albert Einstein informou que não será necessário o retorno do tratamento de suporte renal que foi suspenso ontem para saber como o rim reagiria sem ajuda artificial. O rei do futebol segue no mesmo quarto, porém agora sob cuidados de terapia semi-intensiva. O comunicado informa também que ele está lúcido e já caminha. Uma nova avaliação da função do rim será feita amanhã cedo.
O Brasil Quirim saiu na frente na final da Liga Futsal. Mesmo com um desfalque considerável, a equipe de Sorocaba venceu o Intel Orlândia e conquistou uma importante vantagem para o jogo de volta. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Primeiro jogo da final da Liga Futsal. E o craque Falcão está do lado de fora por causa de uma lesão na virilha. Para hoje preocupava porque poderia aumentar, mas para segunda-feira que vem eu acredito que eu consiga jogar 100%, a virilha. Se o melhor do mundo não está jogando, então o jeito é se superar. Tem que fazer o esforço, porque ele chegou em 10 finais, não foi à toa. E não é agora a gente tem que correr para ele. Ele jogou o campeonato inteiro, agora ele está de fora, infelizmente, machucado, a gente tem que correr para ele. 5 gols nos primeiros 6 minutos. O Brasil Quirim fez 2-0 com Felipe Melo e depois Rodrigo. Jackson diminuiu para o Intel. Mauricinho fez 3-1 e outra vez Jackson marcou para o time de Orlândia. A gente não consegue respirar contra eles porque é uma equipe muito experiente, eles não sentem pressão, não sentem o jogo. E foi assim mais uma vez, quando a gente achava que ia respirar, eles iam lá e encostavam. O ritmo no início do jogo surpreendeu Falcão, mas nem tanto quanto a própria presença do Brasil Quirim na final logo em seu primeiro ano de vida. E quando eu fui para a nova equipe, primeiro momento, meu planejamento era mais de vida do que profissional, porque eu ia estar na minha cidade, jogando aonde eu vou morar, e o título seria uma consequência, a classificação, e ela veio, a classificação veio para a semifinal, a classificação veio para a final, e já que veio, a gente quer mais. O querer mais para Falcão significa ser campeão da Liga Futsal pela 9ª vez na carreira, a 5ª consecutiva. Para se ter uma ideia do quanto representa ser campeão nacional 5 vezes seguidas, basta fazer um paralelo com o futebol de campo, onde só o Santos de Pelé conseguiu fazer isso, ao ganhar 5 vezes seguidas a Taça Brasil, entre 1961 e 1965. Além do rei do futebol, participaram da façanha Pepe, Mauro, Lima e Mengalvio. É uma responsabilidade grande, 10ª final consecutiva a gente puxou. Eu acho que só um atleta de futebol americano chegou em 11 consecutivas. É um marco individual também e coletivo, né? De ver todo mundo se entregando. Eles mesmos falaram, segura que na outra segunda a gente precisa de você inteiro, que a gente vai segurar a onda hoje. Então você ter um clube que te passa essa confiança, os jogadores te passam essa confiança, é muito bacana, mas que é muito melhor estar lá dentro, é muito melhor. Falcão vai estar dentro da quadra no jogo de volta e com vantagem para tentar alcançar o feito de Pelé. O Brasil Quirim chegou ao 4º gol com Foglia no segundo tempo e joga por um empate em Uberlândia na segunda que vem. No final prevaleceu o fator casa e a gente espera que essa pequena vantagem a gente consiga manter lá em Uberlândia e ser campeões. O time não está acostumado a tomar gol de bola parada do jeito que a gente tomou hoje. Descuido um pouco, qualidade da equipe deles também. Mas tenho certeza que o Sidão vai arrumar agora no meio de semana. Eu tenho certeza que a Intel vai ser outro time em segunda-feira. Superliga Feminina de Vôlei, o Osasco confirmou o favoritismo e mesmo jogando fora de casa, venceu o São Caetano no ginásio Lauro Gomes por 3-0. O resultado mantém a equipe do técnico Luiz Omar de Moura com 100% de aproveitamento na competição. Reportagem Alexandre Silvestre. Se não bastasse o favoritismo de Osasco, uma das titulares do São Caetano se machuca logo no comecinho. Porém, as donas da casa lutam como as gigantes do outro lado da rede. Em mais um bloqueio, na cortada certeira, na defesa precisa, seguida de contra-ataque. Na sutileza. E o que era equilíbrio vira superioridade das meninas do São Caetano, jogando contra a torcida vibrante e a esforçada equipe do ABC Paulista. As osasquenses retomam o controle da partida e vencem o primeiro set com alguma folga, 25-19. O segundo set é pau a pau e emocionante. Em boa parte dele, São Caetano fica à frente no placar, até que, num piscar de olhos, Osasco descarta trunfos que guardava na manga, para fazer 25-21 e 2-0. São Caetano parece ter gasto o físico e o mental, e Osasco passeia em quadra no início do terceiro set. O que incomoda as visitantes, mais do que as anfitriãs,
a arbitragem. De repente, São Caetano reage, ganha esse ponto após rally espetacular. O jogo pega fogo. São Caetano lidera. Cresce com o público. Não é o bastante. Nem as vibrações positivas da arquibancada do ginásio Lauro Gomes dão resultado para São Caetano. Osasco é que faz fumaça. 25-21, 3-0. Sexto confronto entre elas na temporada. Campeonato Paulista, jogos abertos e agora na primeira fase da Superliga. E em todos os casos, triunfo do poderoso Osasco. Em teoria, elas são mais fortes, mas o jogo é jogado, entendeu? Porque hoje a gente não soube sair de umas dificuldades, de umas passagens, mas o jogo é jogado. A gente jogou de igual para igual, jogo bom, tem muita coisa para acontecer. O ano passado, os 2 jogos que a gente fez contra elas, a gente fez 3-2 suado. O time delas tem muito ritmo de jogo, saca muito bem, defende muito bem. É um time que irrita muito. Mas eu acho que hoje foi mais mérito nosso do que demérito delas. O time tá nosso, o time tá de parabéns. A cubana chegou aí, todo mundo acolheu ela muito bem, ela já se encaixou muito bem no grupo. Então acho que está sendo importante esses jogos. Agora, cubanas e brasileiras têm muita rivalidade no voleibol. De vez em quando vão para as vias de fato, quase brigam. Como é que é conviver com as brasileiras e jogar no mesmo time? No, eso es un error. Aquí en el equipo me siento muy bien, me han acogido muy bien. Sí, nos discutimos, pero jugando, solo juego, no es serio. Pero no. Yo creo que ahora en la actualidad no hay ningún tipo de problema. Cuba, Brasil. Não, quando as duas seleções se enfrentam, sai faísca. No, el partido lo que es emocionante. É verdade. Chico Lang quer falar. Eu quero falar uma coisinha, só corrigindo aí, o Gavini falou que o Pelé conquistou 5 títulos, e é verdade. E que o Falcão está para conseguir também. Mas todo mundo se esqueceu de um cara, o Dagoberto. O Dagoberto, que era do São Paulo. Ele foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense em 2001. Ele foi campeão pelo São Paulo brasileiro também em 2007, 2008. E agora repetiu essa façanha pelo Cruzeiro em 2013 e 2014. Veja só, o Dagoberto, ninguém dá nada por ele, né? Ele até foi meio que saiu do São Paulo meio xingado e tal. Chegou no meio tumultuado e saiu meio xingado. Mas o cara ganhou 5 campeonatos brasileiros. Acho que é o único jogador do Brasil que fez isso, né? Acho que conseguiu essa façanha de ganhar 5 campeonatos em diferentes clubes, mas ganhou. O técnico do Arsenal descartou a volta de Henry e são grandes as chances do jogador se despedir do futebol em um amistoso pela seleção francesa contra o Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol confirmou hoje que o primeiro compromisso do time canarinho em 2015 será contra os franceses algozes do Brasil nas Copas de 98 e 2006, como o Celso lembrou, inclusive com o gol de Henry, eliminando os brasileiros no Mundial da Alemanha. A partida acontecerá no Stade de France, em Paris, no dia 26 de março, uma quinta-feira, às 5 da tarde, horário de Brasília. E fale conosco através do Twitter do programa, twitter.com/Gazeta Esportiva. Lá você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva. Você também pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. Quero mandar um beijo especialíssimo para o Fábio Barbosa, nosso operador de GC e sósia do Maurício Matar. Ele é. Você que está procurando um namorado, é ele, é o Fabinho Barbosa, tá bom? Ele é casado ou não? Bom, enfim, deixa quieto. Ele é casado, mas tudo bem, Maurício Matar. E canta também muito bem como o Maurício Matar. Mas me diga uma coisa, mas ele é igual ao Maurício Matar? Muito parecido. Mas porque o Maurício Matar como é que eu vou dizer? É um cara meio, né? É bonitão. Aberto e tal, né? Relacionamentos e tal, mas tudo bem. Não, tô falando da aparência. Na aparência, tá, desculpa. Muito bem, Celso Cardoso, eu tenho uma dica de investimento para você. Para mim? Não é um testemunhal, mas o seu Mojimirim está à venda e você pode comprá-lo. E quem anunciou foi o próprio presidente Rivaldo. Em uma rede social, na rede social, gente, o ex-jogador e mandatário do Sapão escreveu:
Rivaldo, atual presidente do Mojimirim Esporte Clube, por motivos de ordem particular, decidi buscar um novo empreendedor para o clube. No entanto, permanecerei à frente da administração até que haja uma transição saudável a todos, de modo especial ao Mojimirim Esporte Clube. Saliento que o clube está na primeira divisão do Campeonato Paulista, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e possui patrimônio próprio. Ele ainda disponibilizou um e-mail para contato de possíveis interessados. E aí, Celso Cardoso, interessa? Interessar interessa, né? Mas sabe será como que vai abrir né? ações? Eu sinceramente, Quanto custa? Eu vou até fazer uma confidência aqui, porque passou e já assumiu essa vontade. Eu cheguei a pensar em determinado momento em fazer um curso de gestão e vislumbrar a possibilidade até de trabalhar como gestor de futebol. E, obviamente, em quem que eu pensei? No meu querido Mojimirim? No Sapão. No Sapão da Mogiana. Eu tenho maior admiração, a maior admiração, maior respeito e maior torcida também. O Rivaldo já estava desgostoso já faz um tempo, chegou a ameaçar a largar o Mojimirim, encerrar as atividades. E aí o time foi crescendo, evoluiu de maneira muito positiva. Todo mundo fala, a Série C do Campeonato Brasileiro é difícil. É muito difícil conseguir subir. Você tem times tradicionais como o Guarani, por exemplo, que despencou, e tantos outros, né? Então o Mojimirim tem a chance de disputar a Série B no ano que vem. Obviamente vai estar na vitrine e que o Mojimirim, eu acho que não vai faltar investidor para o Mojimirim, não. É uma cidade bonita, uma cidade... Mas vai vender o clube? Vai vender tudo? Vai vender a parte dele, ele cuida do futebol, né? Então ele vende. Eu já acho que vai ser difícil ele vender, porque o São Paulo o ano inteiro ficou sem patrocinador. São Paulo Futebol Clube. Tá, mas tem... O Santos... Tradicional Santos do Pelé. O Palmeiras também não teve um patrocínio master. O Palmeiras também não. Mas você tem. Sim, então, não, mas a gente não está falando de patrocínio master. A gente está falando, na verdade, de investidor. O Flamengo teve a Caixa. Você vai ter acesso aos direitos federativos dos atletas, quer dizer, então, de repente surge um grande jogador, você pode fazer um bom negócio. Enfim, tem uma série de fatores. O time volta à segunda divisão do futebol brasileiro. Eu acho que não é muito difícil de fazer negócio, não. O Rivaldo está desgastado. Eu acho que é difícil, sim. Depois não tem dinheiro. Quem tem dinheiro não vai investir dinheiro em futebol, que aqui entre nós não dá retorno a curto prazo, não. Não dá retorno a curto prazo, a não ser que você faça picaretagem. Comece a vender jogador no Caixa 2, como muitos clubes aí do interior fazem, entendeu? Aí sim. Mas se for para você investir mesmo, eu acho que o Rivaldo vai morrer com esse mico na mão. Ele veio para cá querendo comprar o Mogi, trocou ele tinha parceiros, aí a parceria não deu certo, ele acabou se desvencilhando então, é complicado, não é fácil não. O único que fez isso e deu certo foi o Juninho Paulista, tá lá no Ituano, que comprou o Ituano, a parte do futebol do Ituano. Ele comprou? Ele comprou tudo. O Rivaldo fez a bobagem de comprar tudo, o clube, estádio, tudo. O Juninho não, o Juninho só comprou a parte do futebol. Quer dizer, investiu menos e teve um lucro máximo, né? Por enquanto. Quanto será, hein, que é? Sei lá. Se ele não falou o preço, é porque deve ser alto. Não dá. Se fosse baixo, ele falava. Não vai ser dessa vez. Não vai ser, vai esperar Rivaldo, a gente conversa futuramente. E se quem comprar o clube e mudar o nome? Aí você não vai mais torcer pro Mojimirim? Não vamos viajar. Segue o jogo. Vamos. Porque vai mudar o nome. Não pode mudar o nome. Tem conselho deliberativo do clube, não pode. Não pode, então. Comprou, não muda o nome. Já pro Botafogo, 2014 acabou, viu? Quem diz isso é o próprio presidente do clube, que nesta segunda-feira, ontem, concedeu entrevista coletiva para falar dos planos da estrela solitária para o futuro. O ano de 2015, ele também vai precisar começar agora com a resolução dos problemas fiscais. Nós não vamos ter condição de operar o Botafogo com 100% das receitas bloqueadas. Já identificamos, o clube possui receitas razoavelmente relevantes bloqueadas pela Fazenda e possui também receitas bloqueadas por uma enxurrada de ações trabalhistas. A gente queria saber se Mancini e Gotardo ficam para 2015. Olha, essa posição até o presente momento, nós tratamos o Departamento de Futebol como para a conclusão do Campeonato Brasileiro. A partir de hoje, o Antônio Carlos Mantuano, o Gustavo Noronha e a equipe do Departamento de Futebol vão sentar com o Mancini, com o Gotardo, fazer uma avaliação do trabalho. Para essa próxima partida, para esse último jogo contra o Atlético Mineiro, seu elenco é o mesmo? Se já vai haver alguma dispensa, alguma mudança para essa última partida? Não, o elenco é o mesmo, prestigiado e mantendo a minha posição, ou seja, de agradecimento do Botafogo a eles pela hombridade, pela dedicação que manifestaram ao longo do ano, e vamos concluir o campeonato
dessa forma. Mensagem que eu posso passar para o sócio e para o torcedor do Botafogo. Confiem como sempre confiaram no Botafogo. Nós estamos tratando de um dos 12 clubes mais importantes da FIFA. Nós estamos tratando do clube que mais jogadores cedeu à seleção brasileira em Copas do Mundo. Nós estamos tratando de um clube que se confunde com a história do futebol brasileiro. E isso não se apaga por um acidente de percurso. Esse rebaixamento certamente é um acidente de percurso e o clube vai sair dessa situação. Que assim seja. A gente lembra do... Também vai... Meu superego falando. Eu diria Chico Lenga, meu superego falando. Eu diria que é o seu alter ego. Meu alter ego. Muito bem. É você multiplicado por 1000. Tá certo. Mas voltando à questão do Botafogo, a gestão anterior havia uma expectativa muito grande. A gente era para assumindo o Botafogo, assim como aconteceu com o Curitiba também. E aí você vê mais uma decepção, como foi também no Santos, no caso do Luiz Álvaro. Havia uma expectativa muito grande e a coisa não andou como deveria andar. O Curitiba está com 3 meses de salários atrasados. Os jogadores foram homens, mostraram hombridade, porque mesmo com salários atrasados, lutaram até o fim e salvaram o time do rebaixamento. Então, todo mundo tem que bater palmas para os jogadores do Curitiba, pelo que fizeram, apesar da administração desastrosa. O Botafogo, também com salários atrasados, numa pindaíba danada, não teve jeito, mas você não pode reclamar dos jogadores que também lutaram. Mas, enfim, há limitações. Flamengo com salário atrasado, Grêmio com salário atrasado. Então, essa é a realidade do futebol brasileiro. O Corinthians está com salário atrasado. Então, essa é a realidade do futebol brasileiro. E aí você tem que reverenciar quando você vê um movimento como o Bom Senso que luta para mudar esse estado de coisa, Chico. Eu penso assim, que já passou da hora de separar nos clubes a parte social da parte do futebol. Agora tem que mexer no estatuto, tem que mudar a lei, não tem como não mudar. Porque hoje o associado do clube, ele paga para se divertir. E o futebol exige uma boa gestão. Você trabalha com quem quer se divertir de um jeito e com profissionais que precisam ter resultados a curto prazo de outro. Então são duas coisas completamente diferentes. Não pode ser um cara só para mandar nos dois. Você não pode dar carteirinha de diretor de futebol para um cara que não conhece gestão de futebol. É isso que eu estou dizendo. Então tem que passou da hora de separar. Um clube, você entendeu, Michele? Um é para se divertir. Social, um é para se divertir, é para ir lá, para nadar, para curtir, praticar esporte. Para almoçar, jantar. Para almoçar, jantar, participar de um churrasco, fazer uma festa. E o outro é gestão de futebol. É completamente diferente. Mas é uma empresa. Futebol ou outros é empresa. Então basquete. Você tem que trazer gente que entenda para mexer nessa área. Né? Na outra área, até que dá para ser um administrador, toca tranquilo ali com a equipe. Agora aqui tem que ser gente bom, porque senão o custo-benefício vai dar muito mais custo do que benefício. No São Paulo, o técnico Muricy Ramalho comemora a recuperação do bom futebol que o time apresentou nesta temporada, mas ele lamenta a perda de um ídolo que deve fazer falta na Libertadores. Reportagem Adriano Dolfi. O técnico do São Paulo termina 2014 satisfeito com o trabalho. E o time na Libertadores em 2015. Apesar do fico de Rogério Ceni, algo deixou o treinador, digamos, meio triste. Eu já trabalhei com tantos jogadores importantes, né, por muitos anos no futebol, mas desse nível do Kaká nunca tinha trabalhado. Sinceramente, tá cara acima da média e o São Paulo, ele deixou muita coisa boa, mas vai fazer falta, muita falta. Encontrar um substituto para o Kaká é uma tarefa ingrata? Impossível, quase? Não, como jogador não é impossível, porque... No todo? Não, no todo não dá. No todo, com certeza, eu tenho quase que 100% de certeza que a gente não vai encontrar, porque é muito raro. É um cara muito raro. Hoje em dia, para você... Ainda mais jogador, né? Porque eles estão dose, né? Os mais ou menos são chatos pra caramba. Reclama do bife, do ovo que tá duro. Porra, puta no chato, Mas desse nível, a gente não tem a mínima chance de encontrar. Muricy Ramalho está feliz da vida com a vaga na Libertadores, satisfeito com o trabalho no São Paulo, mas preocupado com a saúde. Exatamente por isso, ele pretende uma parada na carreira no próximo ano. O meu pensamento é não é me retirar do futebol.
não é isso, mas dar uma parada. Eu preciso, porque eu sou um cara que sou muito intenso no que eu faço e eu sofro muito. Então o que eu posso fazer é isso que eu acho, é o meu plano, né? Eu preciso dar uma parada no final do ano para descansar um pouco e quem sabe depois voltar a trabalhar ou não mais, mas preciso dar uma parada. Então, agora, tudo no futebol, a gente fala uma coisa de manhã, à noite muda tudo, né? Porque as pessoas convencem você, como nós fizemos com o Rogério, né, meu? Ele estava decidido a parar e vai mais um pouco. Olha, minha gente, eu não era favorável muito à tese do Celso Cardoso, que um time de futebol tinha que manter o técnico, para dar prazo para ele poder trabalhar. Mas eu vendo o Muricy Ramalho, eu estou começando a mudar de opinião, porque afinal de contas o Muricy Ramalho chegou o ano passado no São Paulo, e só para recordar vocês, o São Paulo estava caindo para a segunda divisão. Aí o Muricy Ramalho chegou, faltavam 7, 8 jogos, ele ganhou todos, empatou outros, mas tirou o São Paulo da zona do rebaixamento. Esse ano, mais um ano de trabalho, o que ele fez? Ele levou São Paulo para a Libertadores. Você percebe o movimento da coisa? A evolução. Então, o próximo ano, se o São Paulo arrumar uma peça de substituição legal para o Kaká, legal, à altura do Kaká, pensar bem, escolher legal, é bem provável que o São Paulo ganhe um título. E por que não da Libertadores? Por que não? Porque o São Paulo gosta tanto de ganhar a Libertadores. Ou até mesmo o Campeonato Brasileiro. Por quê? O trabalho é uma sequência. E nisso eu sou obrigado a dar minha mão à palmatória. Estico a mão, bata na minha mão. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode não, bata na minha mão. Pronto. Dou a mão à palmatória, porque o Celso Cardoso sempre disse isso. E ele tem razão. Agora, quanto ao Mano Menezes, eu já mudei de opinião, porque o Mano Menezes arruma mais encrenca do que qualquer outra coisa. Você quer que ele fique, não? Não, eu não quero que o Mano Menezes fique no Corinthians de jeito nenhum. Falar em Corinthians... Bom, agora é hora de falar do Corinthians. O time já vive o clima de eleição, que só vai acontecer em fevereiro do ano que vem, mas que já anda agitando ali os bastidores do Parque São Jorge. O repórter Fernando Gavini acompanhou o lançamento da candidatura de Paulo Garcia da oposição. Confira. Dia 7 de fevereiro de 2015. Data marcada para eleger o novo presidente do Corinthians. Pela situação, Roberto Andrade será o candidato a suceder Mário Gobi com o apoio do ex-presidente André Sanches. Uma das candidaturas de oposição foi lançada nesta terça-feira com uma gafe. O símbolo usado não é mais desse jeito. Mas pior do que recolocar as estrelas que não são mais usadas foi esquecer uma das duas que deveriam representar os mundiais. Apesar da falha, Paulo Garcia se diz pronto para assumir o Corinthians, mesmo com a dívida que chega perto de R$1,5 bilhão de reais, grande parte dela relativa ao estádio de Itaquera. Pode ser até uma loucura, como todo mundo diz, mas na realidade a tendência do clube, se não tomar uma posição firme agora, ela é muito delicada. Ela tem R$1,5 bilhão, eu não sei, eu acho que tem muito mais pelo que falam. Até agora, ninguém sabe de nada. Ontem estive com o Mário Gobi a respeito disso, ele disse que abriria todas as contas, os impostos, antecipações, que ia colocar tudo a par. Esta é a quarta vez que Paulo Garcia se candidata à presidência do Corinthians. Mas em nenhuma das outras oportunidades ele esteve tão otimista quanto a possibilidade de vencer a eleição. Eu acho que está bem favorável. Se for acreditar em pesquisa, que muitas vezes a pesquisa não espelha a realidade, eu tenho uma vantagem muito grande sobre o adversário. E mais do que isso, quando eles tiveram Ronaldo, fizeram o CT, o estádio, eu tive 42% dos votos. E, mesmo assim, com muita briga e muito difícil nesse negócio do clube com quem está no poder. E hoje ele já tem muita gente insatisfeita que já migraram, já viram que é tudo promessa vazia aquilo que eles fizeram para o clube, para o associado em si. A confiança, segundo ele, vem dos problemas apresentados na gestão de Mário Gobi. A administração do Mário Gobi, marcada por erros crassos. Ali um desmando total, não tem planejamento algum. A questão do Alexandre Pato, um jogador de aproximadamente 100 milhões, que o Corinthians pagou por 60%, 40 milhões, mais comissões, não rendeu, porque se faz todos os planos. Não só tem o Pato, tem o Rodriguinho de 4,5, tem 4 milhões que o Corinthians paga para os atletas jogarem em outros clubes, quando recebe de patrocínio 2,5 da Caixa. Então tem que pôr mais R$1,5 milhão para poder custear o custo, para ter o custo desses jogadores
jogando no clube dos adversários do Corinthians. O grande mistério a ser desvendado para o sucesso da próxima administração tem a ver com a Arena Corinthians. A realidade é que o Corinthians tem a casa própria, é o estádio do Corinthians, nós vamos pagar o estádio independente do que foi acordado, podemos pagar de uma forma, fazer um refinanciamento, porque ninguém sabe como foi feito o estádio. Eu não sei, o Mário Gobi, que é o presidente do clube, me falou ontem que não sabe, que ele teve aulas, que eu achei um absurdo, com o advogado já 2 ou 3 vezes para entender essa mecânica que tem Arena Corinthians, Odebrecht, o Fundo Investidor e tem um clube chamado Esporte Clube Corinthians Paulista que parece que não faz parte disso. Eu não consigo entender isso. O candidato da chapa pró-Corinthians não poupou o irmão, Fernando Garcia, que é conselheiro do clube e tem negócios com a atual diretoria. Ele é sócio da empresa que detém 40% dos direitos econômicos de Malcom, principal revelação do elenco do Timão. Pelo estatuto está errado. Eu não vou poupar meu irmão que está errado. Agora, você tem que perguntar isso para o Andrés e para o Mário Gobi, porque ele não foi com uma arma na cabeça para querer emprestar dinheiro para o clube. Foi o clube que foi até ele para emprestar. Ele, pelo corintianismo que eu sei que ele tem, ele emprestou, mas está errado. E se eu for presidente, não vai ter o nepotismo. Isso tem que perguntar para o presidente do conselho, que diz que vai tomar uma providência. E eu acho que tem que ser tomado, sim. Agora, negócio com família, nepotismo, isso pode ser até legal, mas é imoral. O fato, no entanto, é que o próprio Paulo Garcia tem relação com a situação. Ele foi responsável por doações no valor de R$600 mil à campanha que elegeu André Sanches, deputado federal. Na questão do André Sanches, nós temos amigos no clube em comum. Conheço todo mundo, tenho amizade com todo mundo. Eu não tenho eles como inimigo, e sim como adversário político. Nós fizemos campanha o tempo todo da vida do Vadielu, do Toninho Paiva, do Goulart, de vários corintianos. Por que não fazer do Andrés também? E manter um relacionamento com ele civilizado, de um relacionamento tranquilo. Não tenho nada de pessoal contra ninguém dentro do clube. Bom, só para acrescentar, Celso, faltou um candidato aí, que é o Wilmar, né? O Wilmar também saiu candidato. Eu esqueci o sobrenome dele agora, mas o Wilmar, ele é o diretor administrativo do Parque São Jorge. Então, essa candidatura do Wilmar é que vai fazer a diferença aí do Paulo Garcia, entre o Paulo Garcia e o Roberto Andrade. Porque o Wilmar, ele tem o associado praticamente do lado dele. Por quê? Porque ele é o cara que promove as festas, é o cara que organiza vamos dizer assim, que distribui o dinheiro para os esportes amadores, sabe? É o cara que é o xerifão do Parque São Jorge. E é o cara que está em direto contato com os associados. Como os associados é que vão votar, pode ser até por simpatia, né? O Wilmar é um bom administrador também. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, há 2 anos atrás, e acompanhar o trabalho dele. É um trabalho difícil de coordenar o Corinthians. Não é fácil, não é para qualquer um. Mas eu entendo que ele não vai ganhar. Na minha opinião, porque ele é para o futuro a candidatura do Wilmar. Mas ele pode pesar ou para o Paulo Garcia ou para o Roberto Andrade. Ele vai tirar voto de um dos dois aí. Eu acho que ele tira voto do Roberto e não do Paulo Garcia. Na minha opinião. Mas, enfim. É muito cedo para dizer ainda. Vamos observar melhor. Dentro de campo, a equipe segue se preparando para enfrentar o Criciúma no próximo sábado na Arena em Itaquera. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Olá, Michele, boa noite para todo mundo, um grande abraço. O Corinthians terá uma baixa nessa última partida dele na temporada, no final de semana contra o Criciúma em Itaquera. É o zagueiro Gil, que está suspenso. Gil e Paolo Guerreiro são os representantes do Timão na seleção do Campeonato Nacional 2014. O jogo foi antecipado para o sábado contra o Criciúma, em Itaquera, assim como a partida do Internacional fora de casa diante do Figueirense. O Inter e o Corinthians brigam pelo 3º lugar na tabela. O Inter hoje é o terceiro colocado que avança automaticamente para a fase de grupos da próxima Libertadores. O 4º vai ter que disputar a tal pré-Libertadores da América. E a conta do Corinthians é muito simples. Precisa obter um resultado melhor do que o Internacional nessa última rodada. Ou seja, se o Inter
perder, o Corinthians pode empatar. Se o Inter empatar, o Corinthians tem que vencer. E se o Inter ganhar do Figueirense, aí não tem jeito, o Inter será o terceiro, o Corinthians o quarto na tabela do Brasileirão 2014. E uma última informação, o zagueiro Kleber, que até outro dia estava por aqui no Timão, foi para a Alemanha, não está se adaptando aos hábitos e costumes do povo alemão, quer voltar ao Brasil e o Corinthians tem interesse em repatriá-lo. Bom, Celso Cardoso, eu acho assim, o objetivo agora não é pensar no Corinthians 2005. 2015. Desculpa, 2015. Ô, louco, você colocou já foi, há 10 anos. Nada mal também, voltar 10 anos. Carlito Teves, é por isso. Foi um ato falho, volta Carlito Teves. Que foi campeão em 2005 pelo Brasileiro. Fala assim, em 2005 parece que foi ontem, né? É verdade, 10 anos, já são 10 anos. Agora, 2015, o Corinthians não tem que pensar em 2015, tem que pensar em ganhar do Criciúma e bem, e torcer para que o Inter pelo menos empate, porque aí o Corinthians vai direto para a Libertadores e tem mais tempo de colocar o outro técnico no lugar. De fazer a preparação. E fazer e não deixar o time capenga nessa preparação que vai ser curtinha, né? Para pré-Libertadores. Porque, aliás, só me desculpa, eu sei que a gente usa pré-Libertadores, mas esse termo pré-Libertadores só existe aqui no Brasil. Não existe. É a primeira fase da Libertadores, que é uma fase eliminatória. Mas, enfim, são 2 jogos. A gente se lembra muito bem do Corinthians com o Tite. Tinha Ronaldo, tinha Roberto Carlos, tinha um monte de gente boa. E perdeu pro Tolima. Tava fácil, aí, ó. Então, porque você vê, volta das férias, não tem tempo de fazer a preparação adequada, de repente pega um time desse que vai jogar numa altitude escabrosa. Vai saber. E aí a casa Daqui a pouco sai o sorteio. Pré-Libertadores é pré-Libertadores. Então precisa tomar cuidado. Só que o Corinthians não depende só dele. Ele tem que ganhar do Criciúma e o Inter não pode ganhar do Figueirense. Passando lá com o Figueirense, mala branca, Figueirense e tá tudo certo. Não fala isso, que se o STJD ouve, vai te dar uma suspensão aí de um dia. Resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.net. Onde você acha que deve ser a partida do Palmeiras contra o Atlético Paranaense? É claro que é no Allianz Parque, 65% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã às 10h30 tem Super Esporte e o Gazeta Esportiva volta às 6 da tarde, que agora é com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Tchau. Nós nos vemos novamente daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau, um abraço. Police and thieves in the street. Fight of the nation with their guns and ammunition. Police and thieves